Olá, aqui é Carlos Sampaio, de novo com você, da fanpage Sampaio Sucesso Financeiro. E hoje eu estou aqui para falar para você em dois vídeos muito interessantes sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Muitas pessoas já ouviram falar, até porque esse livro tem mais de 100 anos e foi talvez o primeiro livro que falasse sobre finanças pessoais na minha história, por exemplo, de acompanhamento e pelo que eu já pesquisei. Então preste muita atenção nesses dois vídeos, eles são fantásticos, tá? Pode acreditar. Historicamente, então, foi em 1926 que George Clason, um americano, que resolveu então fazer essa história, é um clássico de economia e sucesso financeiro, e fez em forma de parábolas, ambientada na antiga e poderosa Babilônia. E ele conta a história então de um personagem que chamava-se Arcade, que queria tornar-se rico. E terminou conseguindo esse feito. Esses panfletos na época, quando o livro foi lançado, ele era distribuído em bancos e empresas e buscava fazer com que as pessoas tivessem um discernimento e maior conhecimento sobre finanças e como é que isso na sua vida poderia ser aplicado. Lá tem algumas frases muito interessantes, né? Algumas delas diziam o seguinte: a prosperidade como nação é resultado da prosperidade como indivíduos. Outra questão importante é que sucesso é resultado da preparação e de esforço. A gente vai ver nos vídeos o que esse cidadão da época fez e passou por aí. E soluções para a falta de dinheiro, tá? Ele existe, e nós vamos ver no segundo vídeo, são 7 soluções, com esse nome, né? Soluções para a falta de dinheiro. E no fim, por fim, esse livro na verdade é um guia para o entendimento financeiro. Vamos pensar dessa forma. Se a gente for pensar de forma mais resumida, eu poderia dizer o seguinte: esse livro traz e fala sobre 3 grandes propósitos de educação financeira ou de entendimento de dinheiro, né? O primeiro deles é ganhar dinheiro, o segundo é sobre poupar e o terceiro é reaplicar os lucros do que foi poupado. Então, 3 propósitos, eu vou detalhar em seguida e falando sobre o livro. Bom, a Babilônia e os seus cidadãos, então, nessa época muito antiga, tornou-se uma cidade muito opulenta, a mais opulenta do mundo, vamos chamar assim, naquele momento da civilização. Os seus cidadãos praticavam, então, princípios financeiros saudáveis, tá? E como é que eles fizeram isso? É que a gente vai ver também. Não só a história do Arcade, que foi o personagem. Um fato que me chamou a atenção, e assim eu vou deixar aí para você, que é uma reflexão, e inclusive como talvez uma sugestão de repetir diariamente, pelo menos por 21 dias, é o seguinte, algumas frases assim: o dinheiro é o meio pelo qual se avalia o sucesso financeiro. Ou, melhor dizendo, o dinheiro é o meio pelo qual se avalia o sucesso terreno. O dinheiro é abundante, outra frase, para aqueles que compreendem as leis simples que governam a sua aquisição, como você ganha. Então, para reflexão. Bom, então vamos à história propriamente dita do homem mais rico da Babilônia. Chamava-se Bansir. Ele era um fabricante de carruagens, pobre, triste, vida humilde, trabalhava arduamente e esperava que um dia os deuses lhe reconheceriam todos esses esforços. Um dia pensativo, ele estava na frente da sua casa e passou o amigo Cobe, também com problemas equivalentes. Cobe era músico, tocava lira para alegrar o rei na época, conforme a história da época, né? E eles observavam os escravos do rei e diziam: nós dois somos pobres como os escravos do rei, mas não queremos continuar essa vida sem ir a lugar nenhum? É verdade. Como descobrir então como outros conseguem ouro? Aí Cobe lembrou do amigo dos 3 que chamava-se Arcade. Arcade é interessante, ele hoje é conselheiro do rei e se tornou o homem mais rico da Babilônia. O que o Arcade fez e que nós não fizemos? Essa era a pergunta que eles se faziam, né? Bom, ele deve saber como um homem pode criar uma renda para si mesmo. Não queremos levar uma vida de trabalho do jeito que a gente está levando, né? Sem ir a lugar nenhum. Então chega desses momentos e vamos falar com o Arcade. Quem sabe ele nos ensina. E seguiram os dois e procuraram o seu amigo, que eles não encontravam há muito tempo. E Bansir e Cobe então conseguiram aprender as leis que governam a acumulação de riqueza com Arcade. Quais são essas leis? Antes de responder, vamos saber um pouquinho da história de Arcade então.
Esse cidadão, na juventude, ele era amigo desses outros dois, de vida igual, eles estudavam na mesma escola, mesmo brincavam juntos, e o Arcade era filho de um comerciante humilde e também pobre. E ele percebeu que ele não tinha qualquer chance de herança, olhava, observava as coisas boas, capazes de propiciar felicidade, contentamento, e que para isso precisava de duas coisas. Ele já começou a se dar conta: tempo e estudo. Tempo seria aquela disponibilidade para aprender, e estudo a dedicação. Ou seja, se ele estiver fazendo uma coisa e não dedicando tempo para algo diferente, estudando, por exemplo, o seu problema, ele não conseguiria mudar. Então ele resolveu investigar como alguém consegue acumular riqueza. Esse era o pensamento dele normalmente. E, para sua sorte, ou por coincidência, ou porque houve uma sincronia, ele encontrou um rico emprestador de dinheiro na época chamado Algamish. E ele era realmente muito rico. E foi aí que a história começou a mudar a vida do Arcade. Primeiro, antes de tudo, Arcade tentou trabalhar como escriba. Escriba, na época, é um trabalho duro, semanas após semanas, ele era a função de escrever em argilas, né? E ele via que sua renda não crescia. E aí que aconteceu dele conhecer o Algamish. E conversou com o Algamish e perguntou para ele qual era o segredo para ele também se tornar rico. Em troca, ele faria o trabalho que o Algamish estava procurando, mais rápido e com presteza. E o Algamish respondeu de pronto: eu achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo aquilo que eu ganhasse. E assim você fará. Puxa, como assim? Perguntou o Arcade. Vamos adiante. Então ele diz assim: bom, você paga todo mundo menos a si mesmo, idiota. Palavra dele. Está trabalhando só para os outros, não está trabalhando para você? Se você guardasse para si mesmo 1/10 de tudo aquilo que ganha, quanto teria dentro de 10 anos? Então, pague-se a si mesmo uma parte. Bom, lembre-se disso, disse Algamish. Cada moeda de ouro, era a moeda da época, era o dinheiro da época, melhor dizendo, que economizar é um escravo que vai trabalhar para você. Ele quer dizer, em linguagem de hoje, reinvista os rendimentos e multiplique a sua fortuna. Muito bem, então está aí a primeira lei: pague-se a si mesmo, que foi aprendida pelo Arcade, o homem mais rico da Babilônia. Então o Arcade, sempre que recebia algum pagamento, tirava 10%. E aí ele notou o seguinte: estranho, percebi que não piorei a minha situação, porque ele ainda era um escriba, e não fiquei mais desprovido de dinheiro. Bom, passou-se 12 meses e aconteceu uma dura experiência. Primeira lição foi aprendida, ele guardou. Esse dinheiro que ele guardou, ele resolveu investir sem conhecimento e entregou todo o seu dinheiro para um fabricante de tijolos. Esse fabricante de tijolos disse que ia comprar joias, que ia ganhar muito dinheiro, que ia viajar, e ele perdeu todo o valor acumulado. Joia é para ourives, não para fabricante de tijolos. Essa era a lição. Então, em outras palavras, grande erro, né? Porque ele investiu naquilo que não conhecia e confiou em pessoa errada. Então, isso é uma regra que vale até hoje. Bom, muito bem, vamos até aí. Então, vamos para o terceiro momento. Aí. Passaram mais 12 meses, Algamish foi conferir o aprendizado. Dessa vez, Arcade fez corretamente e mais duas coisas. Ele guardou 10%, ele resolveu emprestar de forma correta o dinheiro, e esse dinheiro rendeu-lhe rendimentos, porque ele escolheu a pessoa certa, que pagava para ele juros de 4 em 4 meses, e funcionou. Entretanto, o terceiro mandamento, o Algamish, quando viu, riu, porque ele disse: o que está fazendo com os rendimentos? Ele disse: olha, eu estou fazendo festa, eu estou gastando com coisas que eu gosto. Ele disse: você está comendo os filhotes das suas economias. Como pode esperar que trabalhem para você se você está comendo os seus filhotinhos, que é para guardar para o futuro? Muito bem, então, aprendizagem de Arcade. Até esse momento, foram 3 lições. A aprendizagem do Arcade foi o seguinte: ele aprendeu a viver com menos do que ganha,
Se ele guardava 10%, ele passou a viver com 90%. Essa é a primeira aprendizagem. Segunda, ele aprendeu a se aconselhar com profissionais competentes, que é uma linguagem de hoje. A terceira, aprendeu a fazer o ouro trabalhar para ele, que o ouro era o dinheiro de antigamente, e não gastar, não comer os filhotes, que é os rendimentos. Então, ele ensinou a si mesmo a adquirir dinheiro, a poupar o dinheiro e a usar o dinheiro de forma adequada. E por fim, qual foi o aprendizado que Arcade passou para Bansir e Cobb, seus amigos pobres? Foi o seguinte: diga a si mesmo, sempre, uma parte de tudo que eu ganhar, cada um deles teria que repetir, pertence a mim. Ao acordar diariamente, vocês vibrarão com uma nova alegria de viver. Depois, façam com que seu tesouro trabalhe para você, o que hoje a gente chama de renda passiva. Invista em ativos e gere renda passiva. Proteja seu tesouro para que lhe dê renda futura. Na verdade, acumular para aposentadoria. E o quarto seria: busque conselhos de pessoas que sabem, que têm conhecimento, que são sábios. E vivam de acordo com suas rendas. Em outras palavras, de forma equilibrada. Não gaste mais do que economizem e também não se privem dos prazeres da vida. E no próximo vídeo nós vamos falar então, estou terminando aqui, e no próximo vídeo nós vamos falar dos 7 conselhos para 7 soluções para a falta do dinheiro. Esse vai ser o vídeo número 2. Hoje, nesse momento, era isso, falar sobre a primeira parte do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Curta lá a minha página, minha fanpage, Sampaio Sucesso Financeiro, e te inscreva no meu canal lá no YouTube. E, por fim, então, sucesso e prosperidade, como sempre.